Dar sempre o seu melhor em todas as ações, em todas as atitudes, em todos os momentos da sua vida. Então não pensa que tudo aquilo que você viveu ou tudo aquilo que você tem saudade foi o ponto alto da sua vida. Pensa que o agora é o principal. A gente tem que aprender a entender o que a gente é. Tudo aquilo que a gente viveu, tudo aquilo que a gente passou, tudo aquilo que a gente aprendeu. E se a gente aprendeu, a gente sempre está melhor do que o que já foi. Então presta atenção sempre na sua autoconstrução. Quando a gente é criança, a gente tem uma fase de criança envolvida em tudo aquilo que a gente faz. A gente vai crescendo e vai aprendendo. Mas e aí? Quando a gente chega na fase adulta, a gente já está pronto para fazer tudo perfeito, então? Não. A gente continua sempre aprendendo e aperfeiçoando sempre as nossas ações, os nossos autoconhecimentos, os nossos treinamentos mentais e as nossas transformações. São contínuas, são sempre. Se a gente parar para pensar, quem não queria ter a cabeça de hoje há 10 anos atrás? Mas e aí? E daqui a 10 anos a gente vai falar assim, poxa, eu queria ter a cabeça de hoje há 10 anos atrás, ou há 20 anos atrás. E é sempre assim. Esse autoconhecimento é muito importante para que a gente se aprofunde e melhore sempre a nossa qualidade de vida. E quando a gente melhora a nossa qualidade de vida, a gente consegue melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas ao nosso redor. E isso é o mais importante e é o ponto principal para ser prestado atenção. A gente tem que agir e, através das nossas ações, demonstrar aquilo tudo que as pessoas podem aprender com a gente. Escutando a gente falar para o começo, mas vendo se bate com a forma que a gente age. E esse é o pulo do gato, é o X da questão. A forma com que você age vai delinear exatamente quem você é nos olhos de outras pessoas e não aquilo que você fala ou tenta convencer outra pessoa sem fazer. A gente nunca pode estar satisfeito ou plenamente satisfeito, pensar que já pode parar ou abandonar tudo aquilo que a gente faz pelo simples fato de achar que está bom. Se aquilo está ruim, não se acomoda, não deixa para lá e tem que melhorar. Mas quando aquilo começa a melhorar e ser satisfatório, ainda assim não é o suficiente para que você se acomode com isso tudo e deixe para lá. Tem sim chance de que você faça melhor a cada vez. Melhor sempre. Quanto mais você pensa, quanto mais você fica imerso nisso, você tem condições de fazer todas as coisas melhores. E olha só, desde muito cedo, ou desde sempre, eu diria que nunca é tarde demais para pensar dessa forma, tá? A gente sempre tem duas opções na vida. A primeira opção é ficar reclamando, encostado nos problemas, inventando uma desculpa sempre para outras pessoas ou para você mesmo, pelo qual você não quer fazer alguma coisa, ou você não consegue, ou você não pode. Tá? E a outra opção é realmente treinar a tua mente para procurar por soluções, por resoluções, por soluções de problemas, e não desistência, e não medo de tentar. Faz sentido ou não? Isso a gente começa lá, quando a gente é criança, e começa a raciocinar e sentir e tomar as nossas escolhas. É exatamente esse o processo de crescimento. Quem nunca sentiu isso, ou me escutando agora, quem já sentiu isso dessa forma e nunca tinha parado para pensar? Sabe, se a gente parar para pensar e olhar lá atrás, esse é o processo real de crescimento. E que quem tem mais aí do que 30, perto dos 40 anos, já sabe que, poxa, há 10 ou há 15, talvez há 20 anos atrás, a gente não entendia um monte de coisa que é tão óbvia hoje. Por quê? Era falta de informação? Não, era amadurecimento mental, amadurecimento pessoal de cada um. E isso faz todo sentido quando a gente aumenta o engajamento com aquilo que a gente quer alcançar. E o que a gente quer alcançar? A gente quer ter bom emprego, a gente quer ter uma boa situação financeira, a gente quer ter uma boa família, a gente pensa em fazer muitas coisas que no fim das contas acabam ficando de lado quando você começa a desistir de tudo isso, ou desistir de algumas coisas e achar que está tudo bem quando você simplesmente não realiza aquilo que você se propôs a fazer. Então tenha os seus sonhos em mente, tenha suas metas em mente e nunca abandone isso.
Já sentiu, tipo, algumas reações que você possa ter hoje, ou algumas formas de agir que você possa estar passando hoje, ou tenha hoje com frequência, no modo automático, que você tinha quando era criança ou adolescente? Que às vezes você para e fala, poxa, né, eu sempre peco por isso. Ou falo demais, ou choro demais, ou penso demais, ou trabalho demais, enfim. Tá? Ou de menos, tá? Ou eu precisava ser mais focado, eu precisava trabalhar mais, eu precisava me comprometer mais. Quem nunca pensou dessa forma? Eu sempre digo, né, que a gente tem que pensar na nossa vida como se a gente plantasse uma sementinha. Então, quando a gente nasce, ou é criança e começa a se desenvolver e ter as nossas escolhas, a gente vai lá e planta uma sementinha. E essa sementinha vai virar uma árvore, e vai virar uma árvore muito grande. E essa árvore, na verdade, é você, somos nós. Essa sementinha a gente planta, somos nós mesmos aprendendo a crescer, a se desenvolver. E à medida que a gente vai se desenvolvendo, essa plantinha vai crescendo, a árvore vai crescendo. Mas a gente começa a pôr na nossa cabeça, ou você começa a acreditar que é incapaz, em coisas que te limitam, naquilo que te bloqueia, em pensamentos que te limitam muito. É como se essa árvore começasse a entortar, ou começasse a parar de crescer. Mas pensa, é impossível que uma árvore pare de crescer. Então é impossível que você aprenda e cresça sempre. É impossível. Você só precisa de ferramentas adequadas para saber como lidar com tudo isso, como entender todo esse processo e como fazer essa roda girar de uma forma mais ampla, plena possível. Tá? E quando a gente começa a se limitar, como eu disse, acreditar em coisas que nos bloqueiam, a ter muita crise de ansiedade, é exatamente esse medo da transição. Mas transição de uma coisa que inevitavelmente acontece. Toda criança é assim. Tá? Não é? Olha só, as crianças, elas sempre são guiadas pelos pais. Então, quando a gente é criança, ou quem já tem filhos aí, tá, vai lembrar dessa sequência. Já vai ter, se nunca percebeu dessa forma, me escuta falando agora. O seu filho, ou a gente enquanto filho, criança, a gente só tinha obrigações, a gente tinha que obedecer. Alguém que não mandava, mas coordenava, maestrava a nossa vida. A gente não tinha muita escolha nem opinião de nada. Mas a gente começa a virar pré-adolescente e começa a ter um pouco mais de liberdade. Até que a gente vira adolescente. Adolescente já começa a aprender a lidar com dinheiro, lidar com escolhas, com opções. Esse é um estágio de mudança. A responsabilidade começa a aparecer e as obrigações começam a diminuir. E a gente continua crescendo, até chegar na fase adulta. Inevitavelmente aí pelos 18 a 20 e poucos anos, né, até que você saia da faculdade e tudo mais, a vida profissional começa a bater na porta e aí as tuas obrigações enquanto criança diminuem e vem toda a responsabilidade agora. São outras obrigações, são outros enfoques, são outras prioridades na vida, outras escolhas que a gente tem que fazer baseado em tudo aquilo que a gente aprendeu. Lembra a sementinha que a gente plantou lá? Cresceu, virou uma árvore. E essa árvore vai continuar crescendo. Não tem o que possa limitar com que essa árvore cresça. Ou simplesmente desista de viver. Então não existe modo nenhum que você acredite que alguma coisa possa te impedir, te bloquear, te criar medo excessivo e muita ansiedade, te trazer depressão, porque você simplesmente precisa aprender a se livrar disso tudo e continuar crescendo. E continuar crescendo é inevitável. E quanto mais perfeccionista eu queria ser, quanto mais perfeito eu queria fazer todas as coisas, mais a minha mente procurava por maneiras de fazer aquilo ficar melhor, ficar mais convincente, eu diria. E não era para os outros, era para mim, porque aquilo me incomodava.
E eu sempre achava que, apesar de estar bom, podia ser melhor. Tá? O jeito com que eu praticava os meus esportes, o jeito com que eu escrevia a minha letra, o jeito com que eu estudava e programava a minha atividade de escola, meus trabalhos e tudo mais. Eu me lembro ainda na época de vestibular, eu tinha um esquema para poder estudar e memorizar tudo. E eu escrevia tudo em algumas folhas e colava na parede. E ficava a parede inteira do quarto cheia de papel pregado, porque eu tinha uma memória fotográfica e confiava muito nisso. E foi fantástico. E tudo isso foi a minha sementinha crescendo. E foi me levou a vida fora daqui da casa dos meus pais, para fazer faculdade, me levou a vida profissional, eu tive uma filha, me levou a uma vida de destaque até profissional, até eu ser convidado para trabalhar fora do Brasil, e me levou até uma condição, eu não diria pessoal, mas eu diria assim, uma condição psicológica, bem confortável, mas nunca na zona de conforto achando que aquilo tudo já estava bom. Eu sempre tinha que dar um jeito de fazer com que as coisas melhorassem. E ontem eu tive a felicidade, né, de ser convidado para dar uma aula para o curso de Educação Física lá em Bauru, onde eu fiz Educação Física. Um professor, que foi meu professor na época, foi um dos meus orientadores também, me convidou para participar dessa aula online, claro, eu fiz daqui de casa mesmo, e eu tive a chance de poder usar tudo isso, o que eu passei, o que eu vivi, para poder impactar na vida agora de pessoas comuns, como a gente, claro, mas que vêm da onde eu vim, da mesma faculdade, exatamente do mesmo lugar que eu vim, da Educação Física de Bauru, do interior de São Paulo. E foi fantástico. E eu lembrava e falava muito disso, sabe? A sementinha, porque por mais que eu tenha tido tantas oportunidades, viajado o mundo todo, isso era minha árvore, a sementinha que eu plantei era minha árvore crescendo. Mas enquanto eu sofri o acidente, passei pelos piores dias da minha vida, os dias mais infelizes da minha vida. Tá? Acabou a minha vida profissional, quase acabou a minha própria vida. E a gente passou por muito sofrimento. Eu falo a gente, não só eu. Sabe, o meu irmão com os médicos que foram me buscar, os meus pais, minha família que tentando arquitetar tudo isso, todas as pessoas que trabalharam de uma certa forma por isso. E aí o que eu olhava para trás nessa hora e eu me lembrava era da minha sementinha. A árvore estava lá, continuava crescendo, estava grande já. Apesar de eu estar pensando em desistir da própria vida, em deixar para lá, em simplesmente abandonar tudo, o que a vida me dizia era assim, cara, a tua árvore está crescendo. Então faz isso refletir agora no momento que você mais precisa de você mesmo. E foi exatamente isso que eu fiz. Foi exatamente isso que eu me propus a continuar fazendo e que me deu força para levantar. Não literalmente, né, porque eu não consigo, estou amarrado numa cadeira de rodas, mas para poder, de qualquer forma que seja, voltar a produzir e poder impactar de novo na vida das pessoas de uma forma positiva e poder ajudar todo mundo da melhor forma que eu pudesse. E foi exatamente isso que eu falava para os alunos. Uma das perguntas me disse assim, poxa, mas você só teve êxito profissional porque saiu do Brasil? Eu falava, olha, sair do Brasil é muito bom. Tá? Fora do Brasil tem um mercado muito grande para a gente. Enfim, não existe faculdade de educação física no mundo inteiro. Tá? São alguns países só que existem. Mas nada pode te garantir e convencer a tua mente de que você não vai ser um profissional de sucesso se não sair do país. Tem como ser um profissional bem-sucedido e de sucesso ficando aqui, simplesmente fazendo sempre o seu melhor, se doando da melhor forma possível para aquilo que você se propõe a fazer, para aquilo que você gosta e para aquilo que você quer da sua vida. E sempre fazendo, né? Eu falei assim, sempre dando o seu melhor, se dando o melhor naquilo que você se propõe a fazer, é a melhor forma de você treinar a tua mentalidade,
treinar a tua cabeça, treinar a tua mente, todos os aspectos e tornar isso de uma forma mecânica, eu diria, tá? De uma forma mental, um gatilho que disparasse sempre que precisasse, para poder resolver, solucionar todos os problemas, ao invés daquilo que te para e fala assim, não, não vai porque você não consegue, você não pode. Eu dizia assim, tudo que eu tinha plantado lá, a minha sementinha, estava grande. E eu saí do Brasil esperando ter sucesso realmente. Mas quando eu cheguei lá, um país 100% muçulmano, com outras culturas, outra comida, outra forma profissional de agir e de interação profissional. Foi difícil, foi muito difícil. Mas eu nunca me esqueci que a minha plantinha tinha crescido e a minha árvore estava lá. Então eu era aquela pessoa capaz de fazer aquilo. Da mesma forma que eu fui capaz de fazer muitas coisas. Também de participar de uma competição internacional de mountain bike. E fui capaz de fazer continuar girando essa engenhoca, esse mecanismo, quando eu mais precisei na época do acidente. E principalmente, olha só, eu achava que estava tudo resolvido quando eu tinha finalmente chegado no Brasil vivo. Mas eu tive de novo que olhar e falar assim, olha, você não está abatido. A tua árvore não morreu. A sementinha que você plantou continua crescendo. Você é a mesma pessoa, mas vivendo agora de uma forma diferente. E essa forma diferente de viver me trouxe, claro, que muita alegria por estar vivo, por estar aqui com a minha família, por poder reconhecer minha família, minha filha e tudo mais. Mas me trouxe uma alegria mais profunda ainda, de eu saber que de uma forma ou de outra eu consigo ajudar e impactar positivamente na vida das pessoas de uma forma que eu jamais esperava que isso pudesse acontecer. E por mais que eu lutasse com isso, que eu treinasse as pessoas e que eu ensinasse elas a se superarem a todo momento, eu estava me treinando e me dizendo que aquilo tudo era possível. E aí chegou, depois do acidente, a hora de eu saber que aqui eu poderia usar aquilo. Que na verdade eu tenho ensinado outras pessoas foi para aprender a fazer aquilo da melhor forma possível. E foi exatamente isso que eu fiz. Consegui me liberar aí de crises de ansiedade, de crises depressivas, de medos e de pensamentos que me limitavam demais. O que vai ser da minha vida se eu não consigo mexer nada do pescoço para baixo? Acabou. E aí eu olhei para trás e estava a minha árvore lá atrás, crescendo ainda. E alguma coisa me dizia assim, cara, não acabou. É impossível que isso te desanime dessa forma. Você continua crescendo. E mentalmente, a gente consegue organizar tudo e fazer da melhor forma possível aquilo que a gente quer fazer. E olha aí, por isso que a live de hoje eu quero destacar a importância sobre a gente fazer sempre o nosso melhor. Não importa quando, não importa aonde. Mas eu digo sempre. Então começa agora. Não deixa para amanhã. Então amanhã eu vou ser melhor, eu vou tratar melhor as pessoas, eu vou estudar mais, eu vou pensar mais em mim. Não, começa agora, faz isso agora, faz isso hoje. Se deixa essa chance de ser sempre melhor. Porque quando você é melhor, consegue ser melhor, você torna melhor a vida de todo mundo ao seu redor também. E não importa de que forma você faça isso. Eu te falo isso por experiência própria. Eu conseguia tornar a vida das pessoas melhores quando eu ensinava para elas que fisicamente elas podiam vencer os seus limites. Tanto para as pessoas que vinham pedalar comigo, quanto para as pessoas que vinham para a academia nas minhas aulas. Eu treinava muitas pessoas pessoalmente, fisicamente. Eu estava lá mostrando para elas que elas poderiam sim, ou emagrecer, ou dormir melhor, se sentir melhor, serem melhores sempre, enfim. Até que depois do acidente, eu não pude mais, eu nunca mais entrei numa academia de ginástica. Mas eu sei
que pela minha árvore crescendo ainda, aquela plantinha que eu sempre cultivei, que virou uma árvore grande e que me deu condições de ser um treinador de destaque, continua crescendo. E hoje eu continuo impactando positivamente na vida das pessoas e sendo esse treinador, não mais da parte física, eu diria, mas um treinador da parte mental, onde eu preparo as pessoas mentalmente e fortaleço mentalmente cada uma delas, cada uma de vocês que já foram impactadas pela minha história, para que busquem sempre por soluções e não por desistência, não por desculpas. Faz sentido ou não? Quem já sentiu esse impacto? Quem já pensou na própria vida depois de tudo que me ouviu falar? Pessoal que está chegando agora, sejam bem-vindos. Então, olha só, ontem, para o pessoal da educação física, éramos em torno de quase 60 pessoas e eu dizia para eles, olha, o teu alcance é muito maior do que você acredita. Tudo o que você acredita é saber que é possível, ou tudo que você precisa acreditar é saber que o que você quer é possível. E se é possível, lembra, não importa quanto, se tiver 1% de chance de aquilo ser possível, você só precisa por 100% de esforço, 100% da sua dedicação, 100% da sua atenção, 100% do seu aprendizado e praticar aquilo até fica bom. Quando você pratica, você volta lá, aprende alguma coisa melhor, pratica melhor, volta lá, aprende alguma coisa mais avançada e fica a prática melhor. Você se torna uma pessoa, não só um profissional melhor, mas uma pessoa, pessoal mesmo, intimamente melhor e mais agradável. E lembra, todo esse reflexo, tudo isso que te traz resultados melhores, mais conforto, mais qualidade de vida, reflete em todas as pessoas ao seu redor também. Então pensa nesse reflexo, pensa no impacto que você causa em todas as pessoas que estão ao seu redor. E esse impacto é positivo ou é negativo? As pessoas se sentem bem tendo você ao lado delas, ou elas simplesmente não fazem questão e até acham um pouco desagradável tudo aquilo que você representa, fala, impõe, expõe, sei lá. Lembra, é muito fácil a gente julgar outras pessoas. E aquela pessoa não quer perto de mim por nada. Aquela outra pessoa só faz fofoca. Aquela outra pessoa, blá blá blá. Mas e aí? Faz o pensamento reverso. O que outras pessoas julgam sobre você, é claro, quando você está por perto? Quão agradável você se encaixa e que as pessoas deixam que você se aproxime delas. Não é mais você o centro da atenção, mas outras pessoas que têm você ao redor delas. Faz sentido? Então me fala aí agora, o que você tem feito para o seu futuro? O que você tem aprendido com você do passado e que você pode levar para o você do futuro? Qual é a razão de você ter prestado muita atenção no seu amadurecimento, ter focado no seu crescimento, aprendendo com tudo aquilo que você passou no passado para poder melhorar suas ações no futuro? Essa é a única coisa que você pode mudar daqui para frente, o teu futuro. E ter medo do que ainda está por vir, sempre por achar que o negativo e o ruim vai acontecer, é isso que te prejudica com ansiedade, é isso que gera muito medo e tudo aquilo que te limita daí para frente. Por que não treinar a sua mente então a procurar por soluções da melhor forma possível para te tirar dessas enrascadas e dessas ciladas, como eu dizia na última live, que podem provocar e trazer benefícios melhores, benefícios maiores. Lembra, a gente acha que não é capaz. Às vezes, pessoas ao nosso redor, ou a gente mesmo, se convence de que não é capaz de fazer alguma coisa. Mas a nossa vida está aí para provar que a gente é capaz. A gente só precisa aprender como
não criar esses pensamentos limitantes, a entender e como se livrar desses medos que a gente nem sabe por que tem, e como evitar essas crises de ansiedade que acabam provocando todos esses sintomas que a gente acaba tendo no fim do dia. Dores musculares, dores no ombro, pescoço, muita tensão muscular gerada por alguma coisa que está te pressionando mentalmente e que você nem consegue entender o motivo disso. Às vezes as pessoas me relatam dores no estômago, né, gastrite, problemas aí nas articulações, insônia, problema para dormir. Isso tudo é o reflexo de alguma coisa que você não sabe controlar. É por isso que você precisa identificar para poder controlar isso, para poder saber como lidar com tudo isso. E é nessa hora que você se lembra da sementinha que você plantou, da árvore que está crescendo, que está frutificando, e não vai parar, vai continuar sempre crescendo cada vez mais. E se você parar para pensar que a tua vida é essa árvore, então não tem nada que te limite de crescer. Nem se você amarrar uma árvore com um cadeado, ela vai levar o cadeado junto, mas ela continua crescendo. Pense então e foca tudo aquilo que você já passou, para que você possa aprender com aquilo e para que te possa aliviar esse sofrimento causado por coisas que você não conhece ainda ou não sabe que estão por vir. Faz sentido? Exatamente, gente. Pensa sempre assim, tá? Se tem uma coisa que não tá legal agora e você não prestar atenção nisso, isso pode piorar daqui pra frente. E como é que a gente faz para isso não piorar? Autoconhecimento, autoconfiança e ter pessoas ao seu redor que vão te ajudar, que vão colaborar para que você sempre progrida e nunca fique parado no tempo achando que não é capaz.